Graça e paz, queridos. Eu sou o Bispo Honoré Padilha, do Sampas Church de Pelotas. Mais uma vez eu venho até você com a palavra do dia. E o tema de hoje é uma pergunta: foi a jumenta ou foi Deus? Esta mensagem de hoje está baseada no livro de Números, quando Balaão, que era um falso profeta, foi chamado por Balaque para que ele fosse até a sua presença para lançar profecias de maldição contra o povo de Israel, o povo de Deus. Então Balaão monta na sua jumenta e vai ao encontro de Balaque. No meio do caminho, numa estrada, no costado de um muro, a jumenta ela tenta parar, se desviar do caminho por 2 vezes. Na terceira vez, a jumenta aperta a perna, a coxa de Balaão contra aquele muro, machucando a sua perna, ferindo a sua perna. Então Balaão, cheio de raiva, de ódio, ele desce da sua montaria, da sua jumenta, pega uma vara, uma madeira e espanca o animal sem parar, descarregando toda a sua raiva. Nós sabemos que animal não fala, todavia Deus fez um grande milagre naquele dia, fazendo com que a jumenta viesse a falar como se fosse um ser humano. E a jumenta pergunta para Balaão, seu dono: por que me espancas, meu senhor? Sempre fiz tudo o que me pedistes. Balaão, com raiva, espancava cada vez mais e não entendia que a jumenta estava tendo uma visão que o Balaão não tinha. A jumenta olhava na frente do caminho e via um anjo com a espada desembainhada, impedindo que a jumenta prosseguisse a sua viagem. Era uma ação de Deus, era um impedimento de Deus, porque Balaão estava com a intenção errada, com os motivos errados. Ele era um profeta, mas ele ia para amaldiçoar o povo de Deus e não abençoar. Então Deus estava impedindo que ele fosse nessa missão de levar uma maldição aos seus filhos. Era um impedimento de Deus, era uma correção de Deus. E ele, por não ouvir ou não entender a jumenta por 2 vezes, a terceira, a jumenta feriu e machucou ele. E a pergunta desta palavra de hoje é: foi a jumenta ou foi Deus? Sabe, muitas vezes nós não entendemos que muitas coisas que acontecem, muitas adversidades da vida, muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é uma obra de Satanás, mas é uma obra de correção de Deus. Deus tentando nos corrigir, fazendo com que alguma coisa aconteça e nos impeça de prosseguir num caminho errado, numa intenção errada, num propósito errado. E ali tudo estava errado. E era Deus impedindo que aquele homem prosseguisse com a sua má intenção, com a sua má decisão de levar uma palavra de maldição profética ao povo de Deus. Ora, o povo é de Deus e Deus estava protegendo o seu povo. Mas Balaão não entendia. E quando então a jumenta falou, Balaão viu que estava diante de um milagre e que realmente a jumenta estava desobedecendo ele, porque a jumenta estava tendo uma visão do anjo de Deus. Queridos, muitas vezes na nossa vida as coisas começam a dar errado. Nós nos machucamos, nós nos ferimos emocionalmente, fisicamente, nos ferimos família, somos feridos muitas vezes e coisas começam a dar errado. E parece que tudo está empacado, tudo está travado, e a gente quer que dê certo e dá errado. A gente tenta fazer alguma coisa e não dá certo. E nós nos revoltamos e para tudo nós temos uma resposta mais fácil. Sempre nós procuramos colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Certa vez alguém chegou com a sua perna engessada e o amigo perguntou: puxa, quebraste essa perna? Sim, quebrei. E como é que foi? Ele disse: olha, rapaz, eu vim na bicicleta e a maldita da bicicleta me deu um tombo quando eu caí, me arrebentei todo. Alguém se atrasou para um determinado encontro e alguém perguntou: te atrasasse? Por que te atrasasse? E ele responde: a porcaria do pneu do carro, o carro furou o pneu. E fiquei lá um tempão lá com o pneu furado, eu não consegui. Alguém perguntou para alguém: escuta, que esse corte te cortasse na mão? A maldita faca afiada lá de casa. Quando Deus criou o primeiro casal de seres humanos e colocou eles no jardim do Éden, Deus colocou eles debaixo de uma ordem,
que eles não deveriam de tocar na árvore que estava no meio do jardim, porque o dia que eles fizessem isso, eles morreriam. E a Eva foi seduzida pela serpente e Adão foi seduzido pela mulher. Então Deus desceu até o jardim e chama o homem, ainda que fosse Eva quem tivesse praticado o primeiro pecado. Todavia Deus chamava o homem, mostrando que o homem é o cabeça do lar, o cabeça da família. Então ele foi chamado e Deus perguntou: o que tu fizestes? Por que não me obedecestes? E então Adão respondeu: foi a mulher que tu me deu. Ele transferiu a culpa para a mulher. E Deus foi até Eva e perguntou: o que tu fizestes? E ela disse: foi a serpente que tu criou. Ela transferiu a culpa para a serpente. Na verdade, Adão foi amaldiçoado, a Eva foi amaldiçoada e a serpente também foi amaldiçoada, porque estavam desobedecendo a Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos desobedecendo a Deus. A nossa desobediência com Deus, nosso comportamento com Deus, a nossa pobre e talvez até nula ausência de oração, o nosso desleixo com a nossa vida de fé, o nosso desleixo com o nosso ministério, o nosso desleixo com a nossa frequência na igreja, com a nossa falta de oração, com a nossa falta de jejum, com a nossa falta de leitura da Bíblia. Tudo virou trabalho, 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 compromisso, compromisso, festa. Deus sempre de segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. E às vezes as coisas travam, as coisas de repente que iam tão bem, daqui a um pouquinho começam a dar errado. Aparece uma coisa dali, e a primeira coisa, ela procura pôr a culpa em alguém. Sempre alguém, uma pessoa ou alguma coisa. No caso de Balaão, ele espancou a jumenta, porque para ele era a jumenta culpada. No caso da mulher que cortou a mão com uma faca afiada, era a faca que estava afiada que era culpada. Aquele que quebrou a perna, que levou um tombo na bicicleta, foi a maldita da bicicleta que quebrou a perna dele. Sempre alguém ou alguma coisa é culpado, menos nós. Nós nunca somos culpados de nada. As coisas acontecem porque ou foi azar, ou porque o fulano, o beltrano, alguma coisa, ou é o marido, ou é a esposa, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o irmão, ou é o pastor, ou é o irmão da igreja, é um amigo. Alguém é culpado. Nunca somos nós. Todavia, no caso de Adão e Eva, eles eram os próprios culpados. Ele era o próprio culpado. No caso, a gente pergunta: e da faca? E da bicicleta? Pois é, e da jumenta? Balaão pensou que era jumenta, mas na verdade por trás da jumenta estava uma ação de Deus para que Balaão não prosseguisse com a sua má intenção. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas e Deus nos corrige, e a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ele ama. A correção de Deus não é uma correção de ódio, não é uma correção de raiva, não é uma correção de rancor. Deus é amor. Quando você corrige o seu filho, e é por isso que quando o seu filho apanha de alguém na rua, ele é tomado de uma raiva. Quando o seu filho apanha do pai ou da mãe, ele não tem raiva do pai e da mãe. Ele reconhece, ele sabe que aquilo, por trás daquela correção, por trás daquela vara, por trás daquela atitude do pai e da mãe para com ele, lá no fundo, é para o seu próprio bem. Às vezes Deus está nos corrigindo e nós colocamos a culpa no diabo, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo outro, o diabo entrou na minha casa, o diabo entrou na minha família, e às vezes nós não entendemos que é apenas Deus dando um pequeno puxão de orelha na gente, dizendo: volta para o caminho, não te desvia, não te afasta de mim, não para de orar, não para de buscar, não abandona a minha igreja, a minha casa por outra coisa. Volta ao teu primeiro amor. E quanto mais a gente resiste, veja bem, a primeira vez a jumenta empacou e quis tomar outro caminho, e ele brigou com a jumenta. A segunda vez a jumenta fez a mesma coisa, porque a jumenta estava vendo na frente dela um anjo com a espada desembainhada. O Balaão não estava. Sabe, muitas vezes nós estamos tão cegos, que nós não percebemos que é Deus que está nos corrigindo. E nós deveríamos levantar as mãos para o céu e agradecer, porque se Deus está nos corrigindo, é porque você ainda é um filho. A Bíblia não diz que Deus corrige qualquer pessoa, Deus corrige o filho a quem ele ama. E se Deus está te corrigindo, e se está vendo uma correção de Deus, ou está vindo uma correção, é porque Deus ainda te considera como filho ou filha. E ele te ama, porque diz que o filho a quem ama,
Deus não deixou de ter amor por você. E essa correção que veio, ou quem sabe, está às portas para chegar na sua vida, porque você não acorda, você não percebe que Deus tem falado com você, e Deus tem falado de maneira branda, suave, mas você não tem ouvido. Vejam bem, a primeira e a segunda vez, a jumenta apenas empacou, foi uma atitude suave, mas a terceira, ele foi machucado, ele foi arranhado, a perna dele foi toda esfolada contra aquele muro. Às vezes, a nossa desobediência, a nossa fraqueza, o nosso desleixo, o nosso abandono com as coisas de Deus provocam essa atitude de Deus para com nós, que vem não para nos magoar, mas para nos redirecionar e nos colocar no caminho certo. Pense bem sobre isso, reflita bem sobre isso. Se você está passando por algo, talvez não seja o diabo, seja Deus te corrigindo, te chamando para os trilhos. Ou talvez você tenha feito tantas coisas de uma maneira desleixada com Deus, que a tua correção mais forte está chegando por aí. E antes que ela chegue, volte ao teu primeiro amor para com as coisas de Deus. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Eu convido você para se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube. Clique em cima de inscrever-se. Você está nos ajudando no nosso crescimento aqui no canal do Sampass Church. Clique depois em cima do sininho para que toda vez que entrar uma palavra, você será notificado no seu smartphone ou no seu notebook. E coloque ali um joinha, isso nos ajuda muito. Um grande beijo no teu coração, lembrando que domingo, dia 19 de dezembro, às 19h25, eu estarei na sede do Sampass Church aqui em Pelotas, no grande domingo do avivamento. Lembrando também que hoje, sábado, eu estarei na cidade de Vila Nova do Sul, às 19h, com o pastor Alcides e a pastora Sinara. E no domingo, 9h da manhã, eu estarei com o pastor Claudionei e a pastora Ângela na cidade do Cerrito. E à noite, na sede do Sampass. Um beijo no teu coração e até a próxima palavra do dia.